Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegou o momento do nosso encontro de hoje. Eu estou fazendo esse vídeo no final da tarde do dia 9 de novembro do ano de 2022. Um dia muito bonito e agora o final de tarde aqui no Rio Solimões está encantador. E é nesse momento então que eu aproveito para fazer essa gravação e conversar com vocês. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Muitas vezes, durante a sua vida, você vai precisar fazer apresentações. Aliás, por incontáveis vezes. Na verdade, você estará sempre fazendo apresentações. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agradeço de coração a todos aqueles que já são inscritos, a você que comenta, compartilha os vídeos e ajuda a que outros também tenham acesso a esses conteúdos que nós trazemos por aqui. Junte-se a nós então, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe com os seus amigos e ajude a divulgar o nosso conteúdo para que a gente possa ajudar muito mais pessoas, para que muitos outros possam também alcançar uma vida memorável, para que muitos possam construir, conquistar a sua vida plena, significativa, uma jornada memorável aqui no planeta Terra. Vamos então à nossa conversa de hoje. Eu disse, muitas vezes na vida você precisará fazer apresentações. Neste primeiro momento, eu quero desmistificar um pouco o termo apresentações. É que sempre, ou quase sempre, que a gente pensa em apresentações, a gente finda pensando nas apresentações profissionais, aquelas que são feitas em público. Apresentadores, por exemplo, como Silvio Santos, são mestres nessa arte. Faustão, e por aí vai. Tantos apresentadores que estão aí pelos palcos da vida, fazendo dessa arte sua profissão e ganham a vida se apresentando. Esses são apresentadores profissionais. Eles fazem da arte de se apresentar a sua profissão, a sua missão de vida, o seu ganha-pão. Claro, as apresentações arrebatam a gente, conquistam a gente. E toda apresentação, no fundo, tem o propósito de comunicar. Mas as apresentações não são apenas as profissionais, como estas feitas pelos apresentadores que eu citei, e também não são apenas em público. Na verdade, essa é uma parte das apresentações que são feitas na vida. E, na verdade, a grande maioria das apresentações será feita no nível particular, não serão, portanto, apresentações profissionais. E são essas apresentações que são feitas individualmente, às vezes em casa, diante da família, às vezes para um pequeno público, que fazem muita diferença na vida, porque são elas que diariamente vão construindo a comunicação entre as pessoas. Então, se você é pai, você precisa se comunicar com seu filho, com a sua esposa, com a sua filha. Se você é mãe, do mesmo jeito, você precisa se comunicar com o seu esposo, com a sua filha, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. Você estará sempre fazendo apresentações. Cada vez que você chega diante de alguém e vai comunicar alguma coisa, você está se apresentando. Então, nós, seres humanos,
na jornada da vida que temos, estamos constantemente nos apresentando. E isso é feito diariamente. Se você é um professor, claro, aí é um profissional também, você estará se comunicando diariamente com os seus alunos. Se você é criança, você se comunica com os colegas, se comunica com os pais, se comunica com o seu irmão, sua irmã. Se você é um pastor, você precisa se apresentar diante dos seus fiéis. Se você é um trabalhador, você precisa se apresentar diante do seu patrão, diante dos seus colegas, diante dos clientes. Enfim, nós, seres humanos, fazemos apresentações diariamente, a todo momento. Muitas delas são particulares, nos apresentamos individualmente, às vezes para uma pessoa, por exemplo, um marido fazendo uma apresentação para sua esposa, fazendo uma declaração de amor, por exemplo, né? Um filho declarando seu amor pelo pai ou pela mãe, estará fazendo uma apresentação. Então, nós fazemos apresentações o tempo todo, fazemos apresentações em todo lugar, pode ser em casa na hora da refeição, pode ser na hora de deitar, pode ser na sala assistindo televisão, pode ser em uma conversa formal também, entre pais e filhos, ou entre amigos. Aliás, nós fazemos muitas apresentações diante dos nossos amigos. Então, por tudo isso que eu acabei de lhe dizer, você há de concluir que as apresentações têm importância fundamental na conquista de uma vida memorável. Então, eu quero trazer algumas dicas, claro, não são todas. Esse é um tema amplo que daria um curso de oratória e apresentação, não é? Não é esse o propósito aqui. Mas eu trago algumas dicas para que você consiga construir uma apresentação memorável. Não estou me referindo apenas às apresentações em público, mas essas dicas servem para isso também. Mas o meu foco aqui são as pequenas apresentações, as apresentações do cotidiano, que você faz em casa, com os amigos, que você faz no trabalho, aquelas apresentações rotineiras. É quando você está diante de alguém que está lhe entrevistando para um trabalho, ou quando você é o entrevistador e está selecionando um bom candidato para determinada vaga. É aquela apresentação que você faz quando você chega lá no caixa do supermercado, você está se apresentando. Quando você está na feira, diante do seu feirante, do seu açougueiro, quando você se apresenta diante do carteiro que lhe apresenta a sua correspondência, é a essas apresentações do cotidiano que eu me refiro especialmente aqui na nossa conversa de hoje. Então, vamos só recapitular. Nós, seres humanos, fazemos apresentações diárias, em todo lugar, a todo tempo. Nós estamos sempre nos apresentando. Considerando que estamos sempre nos apresentando, as apresentações precisam ser memoráveis, precisam tocar na pessoa que está diante de nós, no nosso interlocutor, na nossa plateia. Então nós precisamos tocar o coração, precisamos alcançar o coração da pessoa com a qual a gente está conversando, para a qual a gente está se apresentando, não é? Às vezes, essa apresentação será a primeira vez, ou seja, quando você conhece a pessoa. Mas o meu foco aqui é nas apresentações cotidianas, aquela que você faz diariamente, todo o tempo, em todo lugar. Então, considere que você estará se apresentando todo o tempo, diariamente, e que, portanto,
as apresentações são muito importantes na sua vida e que elas não podem ser feitas de qualquer forma. Não pode ser de qualquer jeito. Você precisa se apresentar de maneira memorável, para que você alcance o coração da pessoa que está diante de você. E nesse ponto, eu quero frisar com muita ênfase mesmo: se apresentar é se comunicar. Então você precisa construir alguns elementos para uma boa comunicação, para que a sua apresentação seja memorável. E aqui eu trouxe apenas 3 pontos que eu considero fundamentais na hora que a gente precisa se apresentar, tá bem? O primeiro deles se refere à sua imagem, o modo como você se apresenta, a imagem que você passa para a pessoa que está diante de você. E nesse ponto, referente à sua imagem, elenquei 3 pontos: a sua aparência, o seu tom de voz e a sua postura. A sua aparência é o modo como você está vestido, é o modo como você está arrumado, cabelo penteado, você está ali com uma roupa que não precisa ser suntuosa, mas precisa estar adequada para o ambiente onde você está. Então, a sua imagem é fundamental. Havia até a propaganda de um refrigerante há algum tempo que dizia: sede não é nada, aparência é tudo. Porque, na verdade, a gente compra primeiro pelo que a gente vê. Então, a sua imagem é tudo. E a sua imagem é construída a partir da sua aparência. Primeiro ponto, então: para construir uma imagem bonita, você precisa considerar a sua aparência. Segundo, na hora que você está se apresentando, você precisa ter cuidado com o seu tom de voz. Vai ter momentos que você vai falar mais alto e mais encorpado, vai ter momentos que você vai falar mais baixinho. Às vezes, você falando mais baixo, a sua plateia lhe ouve melhor do que falando alto, não é? Então, o seu tom de voz é fundamental. E não apenas o volume, mas também a cadência. Mais rápido, mais lento, mais emotivo, mais animado, não é? Então, o seu tom de voz é fundamental na construção da sua imagem, no modo como você se apresenta. E, por fim, a sua postura, o jeito como você se comporta diante do seu público, diante da pessoa para a qual você está se apresentando. Se você está conversando com o seu filho, postura de pai, seriedade, serenidade. Se você está diante de uma plateia, sua movimentação, o seu olhar para as pessoas, a sua atenção, observando, recebendo, não é? Então, o primeiro ponto na sua comunicação é a sua imagem. E para a sua imagem ser uma imagem agradável, cativante, você precisa considerar a sua aparência, o seu tom de voz e a sua postura. Em seguida, um outro ponto que eu considero fundamental na sua comunicação: o conteúdo, aquilo que você diz e como você diz. Não adianta nada você ter uma boa imagem, mas não ter conteúdo. Aquilo que você fala precisa ser importante. Quando o seu filho lhe faz uma pergunta, ele espera de você, pai, uma resposta com conteúdo, uma resposta com seriedade, que o ajude a encontrar a solução que ele está buscando, não é? Então, o conteúdo da sua apresentação é fundamental na sua comunicação. O que você fala e como você fala é de fundamental importância. E o terceiro ponto, na sua comunicação, a sua autenticidade. Seja você. Não queira inventar, seja original. Você é capaz, falando de você mesmo, de se comunicar muito bem. Saber ouvir. Todo bom comunicador é um bom ouvinte. De modo geral, a pessoa que se comunica bem sabe ouvir. Ouvir com atenção,
Para isso nós temos 2 ouvidos, não é? E por fim, agir com sinceridade. Não adianta você falar as coisas só por falar, só para agradar a pessoa com a qual você conversa. É preciso você ser autêntico, agir com sinceridade. Pois bem, falamos hoje sobre como fazer uma apresentação memorável para lhe ajudar na sua conquista de vida, nos passos que você vai dar para construir a sua história linda aqui no planeta Terra. Espero que o conteúdo de hoje possa lhe ajudar. Se for assim, se lhe ajudar, compartilhe com os seus amigos, ajude muita gente a também conquistar uma vida memorável. Se comunique, saiba se comunicar e faça apresentações memoráveis para ficar no coração das pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.